República Velha. Estamos entrando na República Velha, o período que vai de 1889 a 1930, gente. Portanto, 41 anos. Olha só, aula passada nós vimos exatamente o período de transição do período imperial para a República, com a proclamação da República ali pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E vimos também a estrutura que estava por trás dessa derrubada aí do Dom Pedro II, né? A gente viu que coisas antigas, coisas tradicionais dos tempos coloniais ainda estavam em vigência no período imperial, vão ficar em vigência no período republicano, mas muitas coisas começaram a se transformar na segunda metade do século XIX ali, né? Vimos que a abolição da escravidão foi um fator fundamental para a derrubada do Dom Pedro II, né? Porque quem apoiava a escravidão eram os cafeicultores. Uma vez que o Império abole a escravidão, os cafeicultores deixam de apoiar o imperador Dom Pedro II e a sua filha, a Princesa Isabel. É claro que eles deixam de apoiar porque a escravidão é a mão de obra da economia brasileira e o café é o motor, é o veículo-chave da economia, é o carro-chefe da economia brasileira. Os cafeicultores aqui do Oeste Paulista, do Vale do Paraíba, da região fluminense, enfim, os cafeicultores deixam de apoiar o imperador. A gente viu que a igreja, a questão religiosa ali também começou a dar problema entre a igreja, parte, né, dos membros da igreja e o imperador, pela questão pela aquela questão lá da desobediência das ordens do Papa, né? E o Dom Pedro II, como que o Estado brasileiro normalmente ele concedia bastante liberdade para os membros da igreja, ele inclusive era maçom, né? Inclusive os membros próximos ao Dom Pedro eram maçons e a ordem papal vinha querendo tirar os maçons da igreja e isso o Dom Pedro II não aceitou, né? Então ficou aquele impasse da igreja com o imperador. Também foi um fator importante aí na derrubada, na perda de apoio, né? No campo cultural, religioso e tudo mais, né? E vimos que também teve uma questão mais pessoal ali entre o próprio Marechal Deodoro, né, o exército, porque o exército, desde a Guerra do Paraguai, tinha ganhado muita proeminência política, protagonismo, mas o imperador não estava concedendo a liberdade nem o espaço adequado que esses militares agora, com muito prestígio, estavam querendo, né? E os soldados, né, aquela classe mais baixa do exército, então não recebeu, tá, as promessas dadas pelo império depois que voltassem da guerra, né? Tudo bem, os escravos foram libertados, né? Os escravos que lutaram na guerra foram libertados, mas muitos soldados ficaram ali a ver navios, né? Soldos atrasados e a alta classe do exército, os marechais, eles também começaram, né, a ficar num impasse ali entre a sua própria corporação e o imperador, né? E aí, em 1889, um golpe vai ser dado ali, organizado pelo Deodoro da Fonseca, pelo Marechal Floriano Peixoto, né? E outros militares da alta patente ali, eles vão organizar, enfim, vão proclamar a República. Tá vendo essa imagem? Esse quadro é um quadro do Benedito Calixto, chama-se Proclamação da República, né? Foi é um quadro que representa, né? Claro que é uma representação, não é um retrato da época, não é um retrato de como aconteceu, mas é uma montagem, né? Toda pintura é uma montagem. E ali temos ali o pessoal, né? Os militares na Praça 15. Vejam só que interessante nessa fotografia. Vocês estão vendo o povo aí? Estão vendo o povo, povão corintiano? Pois eu não estou vendo nenhum povo aí. Estou vendo cavalos, armas e fardados, né? Homens fardados ali. Então, segundo o historiador José Murilo de Carvalho, a população assistiu bestializada à proclamação da República. Ninguém estava entendendo nada. Então, veja só, foi um assunto entre as elites, né?
ela não teve participação popular. O povo não entendeu direito o que estava acontecendo, né? É, 92% da população analfabeta, uma grande parte formada por ex-escravos, né? Um dos países mais desiguais do mundo até hoje, naquela época, então, um país bastante desigual, então essa diferença entre as elites políticas, as classes abastadas, as classes donas de terra, e o povão comum tem um abismo muito grande, né? Então o povo ficou meio a ver navios ali sem entender muito o que estava acontecendo. E para alguns, inclusive, a república vai ser pior para o povo, né? A gente vai ver aí as revoltas como Canudos, a gente vai ver a revolta dos centros urbanos, revolta da vacina, a gente vai ver várias revoltas aí populares, tá? Que são frutos aí dessa república, né? Mas por outro lado também a gente vai ter alguns avanços, né? A gente viu lá a ampliação da participação política, a noção de cidadania, né? Voltem lá na aula 1, tá? Voltem lá na aula anterior, a aula da proclamação da República, que a gente tratou um pouco melhor disso, tá? Vamos avançar aqui, gente. Olha só, quando a República foi proclamada, entre essas elites existiam três projetos de república. Tá? É bom a gente saber um pouco de cada uma delas. Tá? O primeiro tipo de república foi a república do tipo positivista. Né? A gente já falou que os militares eles tinham muita influência da corrente filosófica chamada positivista, que é uma corrente filosófica lá da França, da Europa, organizada pelo Augusto Comte em 1850, ganhou muita aceitação entre os militares porque o positivismo dizia era muito baseado na ordem, né? E os militares gostam de ordem, gostam de organização, gostam de rigidez. E a ideologia positivista dizia muito assim, que para a humanidade avançava, ela caminhava rumo a algo melhor. E para a humanidade seguir esse destino dela, que é sempre ir para algo melhor, ela tem que investir muito em conhecimento, em técnica, em tecnologia. Ela tem que as invenções, comércio, tudo tem que ser muito bem desenvolvido e para caminhar para frente. E esse caminhar para frente pressupõe uma elite técnica, uma elite conhecedora, uma elite bastante organizada e dona de conhecimento para caminhar, né, para empurrar toda a sociedade, né? E precisaria de muita ordem para que o progresso pudesse ser alcançado, né? Inclusive, o lema da nossa bandeira é ordem e progresso, que é um lema adaptado do lema positivista que dizia ordem, amor e progresso, né? No caso do Brasil, tira o amor e fica só com a ordem e com o progresso. E a República Positivista dizia que tinha que ter uma centralidade política, né? Quando a gente fala centralização política, a gente está falando concentração de poder na mão de poucos, na mão de uma elite ali, né? No caso, o presidente, né? Representando essa elite e seus ministérios, tudo bem, mas poder bastante centralizado, né? Isso ali no presidente, no executivo, sediado no Rio de Janeiro, na capital Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai mandar, vai centralizar as decisões, as leis, as operações todas da economia, da política, da cultura do país lá do Rio de Janeiro, né? Então, essa é a postura que vai ser defendida predominantemente entre os militares, né? E basicamente entre eles, tá? E depois nós temos um segundo projeto de república chamado República Liberal. Essa República Liberal, ela não era diferente da positivista porque ela não defendia tanto essa centralização de poder na mão do presidente do executivo sediado ali no Rio de Janeiro. Os federalistas diziam que cada estado deveria ter maior autonomia, né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha que ter mais autonomia para criar suas próprias leis, a Paraíba mais autonomia, a Bahia mais autonomia,
o São Paulo mais autonomia, todos os estados. Cada estado tem mais autonomia, mais liberdade para criar suas próprias leis. E aí você me pergunta, pô, mas quando a República não foi fundada lá no Brasil, não se chamava República Federativa do Brasil? Pois é, no nome sim, mas na prática havia um embate entre esses dois projetos. Tinha muitos grupos que queriam mais autonomia ainda, né? Um federalismo mais radical ainda, né? Tipo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ali, cada estado tem bastante autonomia para criar suas próprias leis, né? E essa República Liberal que é algo mais radical, mais federalista mesmo, né? Descentralizar o poder e não centralizar. E essa vai ser uma postura predominante entre cafeicultores, por exemplo, né? Os donos das terras. E ela vai ter essa República Liberal, esse projeto de República Liberal, ela vai ficar em vigência entre 1894 e 1930. É a República Oligárquica, a República dos Oligárquicas, concentradas na mão dos fazendeiros de café, dos poucos fazendeiros de café, mas donos de grande parte das terras, né? E, por fim, a gente tem um terceiro projeto de república, que é a chamada República Jacobina. Vocês lembram que Jacobino vem da Revolução Francesa, era o grupo mais radical da Revolução Francesa, era o grupo que queria cortar a cabeça do rei, guilhotinar o rei, acabar com a família real, introduzir educação universal e gratuita para todos, queria acabar com a escravidão nas colônias, queria mudar o calendário, confiscar os bens da igreja, era a república mais radical, né? Que ficou em vigência lá na França de 1892 a 1895. Então, tinha os poucos membros aqui no Brasil que eram defensores, né, desse projeto mais jacobino de república. E teve uma predominância ali, essas ideias ficaram mais predominantes numa classe, uma espécie de uma classe média urbana, né? Aquela classe média mais ligada a profissões liberais, mais intelectuais, né? Tipo os jornalistas, alguns engenheiros, alguns médicos, professores, né? Então esses grupos eles queriam um projeto mais uma república que transformasse a população, né? Eles já tinham um caráter mais popular, eles queriam maior participação popular nas decisões políticas, né? Então, por exemplo, eles defendiam que os analfabetos podiam votar, né? Eles defendiam que as mulheres também deveriam votar, que não precisava ter renda para votar. Defendiam maior liberdade de organização dos trabalhadores, né? Enfim, um projeto mais popular de Brasil, né? E essa República Jacobina nunca chegou a ser implementada de fato, porque os cafeicultores assumiram as rédeas do processo e implementaram essa ordem, organizaram essa república pela via da força também, né? Inicialmente vão ser os militares, tá? Nos primeiros anos da república vão ser os militares, vai ser a república positivista, né? Entre 1889 e 1894, porque foi o Marechal Deodoro que deu o golpe, né? Ele vai ser sucedido pelo Floriano Peixoto. Então, nesses primeiros anos aí, 5 anos só, a gente vai ter a República Positivista. Depois vai ser tudo República Oligárquica, tá? República Oligárquica é melhor falar aqui, né? Então tenham vista isso aí. Faz uma linha do tempo aí, para deixar bem claro, que no período da República Velha, que a gente chama República Velha, a gente tem a República Positivista nos 5 primeiros anos e depois nos 36 próximos anos a República Oligárquica, tá? De 1930 em diante, a gente tem outra fase bastante distinta do Brasil, que é a Era Vargas, que é quando os cafeicultores perdem o poder
e entra o governo Vargas, né, introduzindo, modernizando o Brasil com a indústria, com as cidades. Aí é um outro Brasil, é outro Brasil que a gente vai ver mais para frente, tá? E o termo República Velha, inclusive, foi dado pelo próprio Vargas, por isso que a gente chama República Velha até 1930, porque o Vargas, ele entendia que o Brasil moderno estava começando com ele, e realmente estava em vários setores. Realmente estava, né? Então, 19... então ele passou a falar, ó, tudo que vem antes de mim é velho, né? Então a República ficou conhecida como Velha. Ok? Então, vamos dar uma olhada. Vamos começar a dar uma olhada na República Positivista. Ou também é chamada, viu? Vamos colocar aqui, República dos Militares. Ou, olha só, outro nome também, República da Espada. Porque os militares usam espada. Então, se aparecer República da Espada, República dos Militares, República Positivista, você já sabe que são os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e posteriormente, cadê? Marechal Floriano Peixoto. Os dois primeiros militares, os presidentes do Brasil, veja só, o Brasil já começou com um militar na presidência, né? Olha aqui, Deodoro da Fonseca, que é nome de estação de metrô, nome de praça, né? E o nosso Deodoro da Fonseca fez? O que é importante a gente destacar no governo dele, tá? Temos que olhar, então, algumas ações do governo Fonseca. A primeira coisa é que ele vai governar somente por 2 anos, tá? Não vai terminar o mandato dele. Algo bem comum também na história do Brasil, presidentes não conseguem terminar o mandato. E ele vai governar por 2 anos, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a transição do Império para a República. Então ele vai cancelar as instituições imperiais, né? Então, todos os órgãos que eram do Dom Pedro, tinham sido criados pelo Dom Pedro, eles vão mudar de nome, né? Os prédios públicos eles vão trocar de nome, né? Não pode mais se chamar a quinta né? Os nomes eles têm que ganhar um vocabulário republicano, né? Não pode mais se chamar não sei o que imperial, não sei o que do rei, não sei o que da rainha. Tem que se chamar não sei o que do Brasil, da República Brasileira. Ele vai criar decretos, né? E ele vai criar a separação oficial entre a igreja e o Estado. O Deodoro da Fonseca vai criar o casamento civil. Então agora, antes, no Império, as pessoas tinham que casar na igreja, porque a gente viu que tinha o regime do padroado, né? A igreja e o Estado eram muito unidos. Agora não, tem que separar totalmente e cada um segue a religião que bem quiser, né? Então, se casar, tem que casar no cartório, né? Pode casar na igreja também, mas tem que casar no cartório porque você nasceu, tem que ganhar um número e se toda a união ela tem que passar por um órgão oficial do Estado, né? O Deodoro ele vai naturalizar os estrangeiros, né? Na verdade, ele vai criar meios, ferramentas para facilitar a naturalização dos estrangeiros. Ué, mas o Brasil tinha muito estrangeiro nessa época, estava cheio de estrangeiro nessa época, porque como nós vimos, a migração italiana, espanhola, portuguesa foi muito forte, começou a alemã, começou a ser muito forte no final do século XIX, começo do século XX, justamente porque estávamos vendo a, o crescimento da cafeicultura, a abolição da escravidão e tinha o projeto de branqueamento da população também, né? Lembra que os fazendeiros eles precisavam de mão de obra para trabalhar nas fazendas.
eles não queriam, né? Tinha acabado de acabar com a escravidão, eles não queriam. Claro que muitos negros vão ser empregados também nas fazendas, tá? Mas os fazendeiros queriam gente da Europa, não só porque eles também concordavam com a ideia de branquear a população, mas também porque o cultivo do café, ele, de certa forma, exigia uma mão de obra mais profissional, digamos assim, né? E os camponeses da Europa, os camponeses do sul da Europa, da Itália, da Espanha, eles estavam acostumados com um trabalho também, né, praticamente em servidão, né, mas estavam acostumados com um trabalho mais especializado. E a cafeicultura vai querer empregar esses caras vindos da Europa, tanto pelo projeto de branqueamento quanto pela eh, qualificação técnica, digamos assim, no cultivo do café. O café é mais complicado do que o açúcar, né? Tem um cultivo ali que exige uma mão de obra mais qualificada. E aí também, né, tem aquela opção das nossas elites de também tratar esses camponeses europeus quase como se fossem seus próprios escravos, né? Vai ter muito problema. Bom, mas falei tudo isso, mas eu estava querendo dizer que o Deodoro da Fonseca ele vai facilitar a naturalização. Então, a família do Giuseppe Vecchione, por exemplo, pode ser italiana, mas também pode ser brasileira, né? Pode adquirir dupla naturalidade, dupla cidadania, italiano e brasileiro, né? E isso é bom porque te abre caminhos jurídicos, né? Para você estar, né, sujeito às regras e às leis de ambos os países, né? Você pode ir para a Itália quando você bem quiser, pode ficar no Brasil quando você bem quiser, né? Tem direitos, isso facilita muito para quem quiser abrir negócio, quem quiser ter relacionamento, né? Relacionamento profissional, né? Então, grande naturalização do Eudório da Fonseca. E ele vai também criar eleições para a Assembleia Constituinte. O que é a Assembleia Constituinte, gente? Assembleia Constituinte é uma reunião de pessoas, líderes das elites do Brasil, que vão criar a lei, a nova Constituição brasileira. A Constituição brasileira vinha lá de 1822, né? Na verdade, 1824, que foi um pouco depois da independência do Brasil. Dom Pedro I outorgou a Constituição. Lembra disso? Da outorga da Constituição? Ele impôs, escreveu lá, todo o país precisa ter uma Constituição. São um conjunto das leis, né? Que organizam a sociedade. Então, a gente estava com aquela Constituição velha lá desde 1824, que era a Constituição do Império. Agora, como é república, tem que mudar. Então, ele cria essa assembleia para as elites discutirem como que vai ser a Constituição do Brasil, né? Então, é muito importante isso, tá? E outro fator de destaque no governo dele foi no campo econômico, foi a tentativa de melhorar a economia brasileira, de criar uma moeda brasileira, de estabelecer, digamos assim, de estabilizar a economia brasileira. E nesse campo vai ser um redundante fracasso, tá? Porque o ministro da Fazenda do Deodoro se chamava Rui Barbosa. Rui Barbosa é um cara super importante e ele é super reconhecido porque ele era um cara inteligente, era um cara das elites, era um cara muito bem formado, um cara que dominava muito bem o conhecimento da economia e tal. E era um cara que estava querendo se projetar ali na política também, né? Ele foi selecionado para compor o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda é o Ministério da Economia, tá, gente? É a parte do governo que trata da produção, da riqueza, da moeda, né? Tudo que é ligado à economia.
E o Rui Barbosa foi solicitado para compor o governo do Fonseca, Deodoro da Fonseca, e ele foi um redundante fracasso a política dele, né? Ele, para vocês terem uma ideia, ele mandou o Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil criado lá pelo Dom João, a emitir papel moeda, né, emitir papel moeda, sem necessariamente essa moeda corresponder a uma riqueza real, uma riqueza concreta na produção brasileira, tá? Porque vocês sabem que dinheiro é só papel. Dinheiro não é só papel, né? Cada dinheiro representa, cada moeda representa uma parcela do que está sendo produzido de riqueza no país, tá? Se você emite a moeda e ela não vem correspondendo a uma concreta e verdadeira produção de riqueza, o dinheiro passa a desvalorizar, né? Passa a não valer nada. E a tentativa do Rui Barbosa era meio que de incentivar, digamos assim, a economia a produzir mais, concretamente, tendo mais moeda. Só que foi um tiro pela culatra, porque ele mandou emitir moeda, né? E aí essa riqueza, essa produção da agricultura, do comércio, ela não se concretizou em sintonia com a emissão da moeda. E aí a gente teve como resultado uma grande inflação, né? Uma grande inflação. Por exemplo, a ideia de que emitindo a moeda, a ideia era que indústrias, né, fábricas se formassem, fossem incentivadas a serem criadas. E não rolou nada disso, né? Então, como consequência, você vai ter uma crise econômica, desvalorização da moeda, é uma especulação vazia, né? Porque as pessoas vão começar de imediato, elas vão começar a especular, né? Só que na prática não acontece nada. Então você vai ter inflação, né? Muita inflação e um fracasso total, né? Tanto é que o que vai acontecer? A popularidade do Deodoro da Fonseca vai cair, a popularidade do Rui Barbosa vai cair, e a gente vai ter inclusive os grupos federalistas ligados lá aos cafeicultores se manifestando nos jornais, né? O pessoal que queria lá a República mais jacobina também começa a reclamar nos jornais, a popularidade do presidente vai decaindo e ele vai perdendo cada vez mais o prestígio, né? Até que ele vai, em 1891, renunciar, tá? Na verdade, ele vai renunciar. Agora, nesse meio tempo, ele vai ter. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas que vão ser mudadas no campo das eleições, né? Isso a gente viu aula passada, mas vamos dar uma recapitulada aqui, né? Bom, na República, diferente do Império, agora nós temos três poderes, né? Que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Lembra que lá no período do Imperial eram quatro poderes: Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador. Moderador era o poder total absoluto do rei, do imperador, né? Que na prática significava uma monarquia absolutista, né? Agora não, agora com a República, com essa Constituição de 1891, né? A gente vai ter três poderes mesmo, né? Tentando ser equilibrados ali: executivo, legislativo e judiciário. E o legislativo bicameral, né? Isso significa duas câmeras. Quais são as câmeras? O Senado, a primeira câmara, e o Congresso dos Deputados, a segunda câmara, né? Essa Constituição de 91,
né? Também ela vai implementar o voto universal masculino, né? Tira-se as mulheres, tira-se os menores de 21 anos, tira-se os analfabetos, tira-se os mendigos, tira-se os padres e tira-se os soldados. Temos aí 8% da população participando dos votos. E quando participar ainda, ó, o voto vai ser aberto, tá? Na frente de todo mundo. E quando chegar nos rincões do Brasil, aí nos interiores, né? Lá naquelas cidades do interior, você vai votar e vai ter um cara com uma garrucha do seu lado lá olhando em quem você vai votar, né? Então a gente vai, isso aí também, vamos ver logo mais, né? A República dos Cafeicultores, dos Oligarcas vai funcionar assim, né? E mais um item da Constituição, eleições diretas, tá? Então, por voto mesmo, esses 8% aí da população vai votar e vai escolher o presidente, o governador, né, do estado e os prefeitos também, né? Olha aqui a primeira bandeira do Brasil, né? Essa bandeira vigente aí durante o governo Deodoro da Fonseca aí. Lembra alguma coisa essa bandeira? Pois é, né? Em 1891, Deodoro vai renunciar, gente. Vai renunciar porque a política do encilhamento não deu, a política do Rui Barbosa não deu certo, né? Tanto é que a política do Rui Barbosa, que eu falei agora há pouco, vai ser conhecida como a política do encilhamento, né? Ela vai ser um fracasso e isso vai acabar com a popularidade dos dois, né? E em 1891, Deodoro vai se sentir acuado pela imprensa, pelos cafeicultores e vai ser obrigado a renunciar. E antes disso ele vai, inclusive, olha só, você vê, né? Antes dele renunciar, ele ainda vai tentar dar uma última tentativa de permanecer no poder, onde ele vai fechar o Congresso, né? Olha só, o Brasil proclama a República em 1899, em 91 já está fechando o Congresso Nacional, né? A República já veio com um golpe, né? O Deodoro deu um golpe, implementou a República e ele mesmo vai dar um golpe, vai tentar dar um golpe na República, mandando fechar o Congresso. E é claro que não vai dar certo, porque vai ter reação de diversos setores, né? Os cafeicultores, parte do exército que deixa de apoiar o Deodoro e também um pequeno grupo de trabalhadores, porque agora o Brasil está se transformando e ele está tendo trabalhadores, tá? Tá tendo trabalhadores na cidade, não só no campo, mas ali no Rio de Janeiro, e São Paulo também está se apresentando como uma cidade crescendo, principalmente trabalhadores que estão construindo as malhas de ferro. Tá? A gente já viu que a ferrovia já existia no Brasil por conta do café, né? Mas ela está começando a crescer mais aí nesse período. Então, os trabalhadores aí, seja ex-escravos ou seja imigrantes, estão começando a se tornar protagonistas políticos, né? A chapa vai esquentar, né? Deodoro renuncia em 91, tá? Em seu lugar, quem que é o vice do Deodoro? Marechal Floriano Peixoto. E vamos ver o Floriano Peixoto aí na próxima aula, o general mão de ferro aí, porque ele vai governar com mão de ferro. Um abraço aí, gente.